O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, avisaram Jair Bolsonaro que o nome de Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, abre aspas, seria aprovado com extrema facilidade. O cálculo do grupo, segundo a Veja, é acomodar Sérgio Moro no Supremo e, ao mesmo tempo, impedi-lo de se candidatar em 2022 ou 2026. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já tem o plano. O Congresso tem na gaveta, pronto para ser votado, um projeto que prevê quarentena de 6 anos para juízes e membros do Ministério Público que decidirem deixar a carreira para disputar eleições. Se aprovada, essa quarentena abarcaria estrategicamente 2 eleições majoritárias, 2022 e 2026, quando são escolhidos governadores, senadores e o presidente da República, e também, bom dizer, uma disputa municipal em 2024 nesse meio do caminho. Dessa forma, se Moro assumisse a vaga de Celso de Mello em novembro desse ano e renunciasse depois para disputar uma eleição, ele seria imediatamente alcançado pela lei e só estaria apto a concorrer a partir de novembro de 2026, o que está muito longe. Se o objetivo dele for a presidência da República, o projeto político teria de esperar até 2030. Pois bem, Zé Maria Trindade, como caiu essa notícia aí nesta sexta-feira em Brasília, hein? Pois é, olha, o ministro Sérgio Moro preocupa e muito todos os políticos por aqui. Isso porque os números não mentem e mostram que ele é muito popular e seria o único capaz de derrotar o presidente Jair Bolsonaro. Só que a avaliação é de que esta possibilidade ali não existe, porque ele é ministro do presidente Jair Bolsonaro, é aliado e ficaria em situação muito difícil se disputasse com o presidente Jair Bolsonaro. Ficou muito evidente, ficou transparente até, de que o grupo do presidente quer Moro como vice. E seria muito mais tranquilo prendê-lo como vice do que no Supremo Tribunal Federal. Olha, o Mourão já disse, o vice-presidente da República, Milton Mourão, já disse que lá na frente, isso está muito longe, se houver mesmo a necessidade política, que ele não seria empecilho. E pode até se candidatar ao Senado ou à Câmara dos Deputados, e ele consegue facilmente ser eleito aí em qualquer estado que ele escolha. Agora, a avaliação, a dificuldade, o que eu chamo de pedra no caminho para indicar Moro para o Supremo Tribunal Federal, seria exatamente o Senado Federal. É preciso aprovar entre os senadores, E fica muito difícil rejeitar uma indicação do presidente da República, já que até agora alguns tiveram votos contrários. O campeão de votos contrários é Gilmar Mendes e depois Dias Toffoli, mas mesmo assim foram aprovados, principalmente o Dias Toffoli, que saiu da condição ali de um assessor do PT, aliado direto do presidente, do então presidente da República, indo direto para o Supremo Tribunal Federal. Esse foi um grande teste. Só que o cenário agora está diferente, houve renovação, mas a indicação é essa mesmo, de que ele seria aprovado, não com essa facilidade que eles estão dizendo. É preciso que, indicado, o ministro Sérgio Moro visite o Senado Federal, como todos fizeram. Faça promessas, converse ali a portas fechadas e ele seria aprovado para o Senado Federal. Agora, Silvio, eu vejo uma dificuldade muito grande nesta estratégia de trancar o Moro. Isso porque ele, como ministro do Supremo, pode renunciar e se candidatar. Existe prazo para essa desincompatibilização. Só que se houver a aprovação de uma emenda constitucional assim, ou qualquer uma lei impedindo ou exigindo a quarentena, vale apenas para os novos. É isso. E o Supremo já decidiu isso em questões anteriores. Te cito como exemplo. Os integrantes do Ministério Público, eles não podem, eles têm que renunciar para se candidatar, não podem se licenciar, têm que renunciar para assumir uma candidatura qualquer, deputado e tal. Pois bem, os integrantes do Ministério Público que já estavam na política conseguiram ali o direito adquirido de, inclusive, voltar depois da candidatura e tal. Então, assim, uma mudança assim só vale para os próximos. Pelo menos foi o que já decidiu o Supremo Tribunal Federal, Eu vou fazer algumas emendas ao parecer do meu querido compadre Zé Maria Trindade. Quero ver coragem, se o Senado tem coragem de recusar o Moro, seja qual for a sabatina. Duvido.
Duvido mesmo, porque quem engoliu o que eles engoliram vai dizer o quê para rechaçar o Moro? Que ele prende ladrões, que ele fez a Lava Jato, que ele é o responsável pela operação anticorrupção mais bem sucedida da história. Então é aquilo, né? Recusar pelas virtudes. Isso aí eu acho que eles não têm coragem. Mas esse complô, primeiro eles têm que combinar com os russos, né? Tem que combinar, precisa da aprovação de meio mundo, da concordância do Supremo, para esse casuísmo. Um casuísmo completamente absurdo, porque fica na cara que tem um destinatário certo, né? Certo e sabido. Eles têm, é muito complicado fazer isso. Agora, se eu fosse o Moro e visse um complô e soubesse de um complô com esse desenho, eu assumiria a chefia do complô, porque eu nunca vi nada tão favorável ao Moro. O que é que eles esquecem? Primeiro, o Moro tem 47 anos. Ele terá, com todos esses óbices aqui, ele poderá disputar uma eleição com 55, 56, que é a idade dos candidatos à presidência. É por aí, é essa faixa. Ele pode esperar. Segundo, eles não perceberam que o Supremo deixou de ser um degredo, deixou de ser o lugar onde o político deixa de fazer, deixa de ser visto pelo eleitorado, porque ele sai de cena durante um tempo. O que vai acontecer, o que aconteceria se isso se consumasse, seria o seguinte: um tremendo aumento na audiência da TV Justiça. Porque o Moro poderia falar, basta ser um grande ministro, e ele seria, para mostrar que ele pode ser um grande presidente da República. Porque se ele agir bem no Supremo, que é aquele antro vocês completam, ele faria qualquer coisa. Ele é capaz de ter um bom desempenho em qualquer cargo. Mas o que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre estão conseguindo assim, é mostrar ao Brasil que é inevitável a candidatura do Moro, não sei quando, porque o povo quer. Então eles só estão ajudando o Sérgio Moro. Eu nunca vi isso. Não acredito que o Moro seja candidato a vice. Não vai ser vice. Ou ele vai ser ministro do Supremo, ou ele continua no ministério. Nos dois cargos, ele vai estar numa vitrine suficientemente vistosa para que ele consolide a candidatura que ele vem recusando. O maior cabo eleitoral dele nesse momento é o Rodrigo Maia. E isso aconteceu, só um parêntese bem rápido, porque em entrevista ao programa Pânico, aqui da Jovem Pan, na segunda-feira, o Sérgio Moro disse, questionado se ele aceitaria, se ele pensaria em ir para o Supremo, a expressão que ele usou foi, seria interessante. E isso, penso eu, foi lido como senha para esse grupo aí, que o Augusto muito bem adjetivou, né, que não pede uma oportunidade para colocar algum tipo de malandragem em curso, afinal de contas, muitos deles têm a corda no pescoço, ora pela Lava Jato, ora por outras operações, né? Ou então, ou são padrinhos ou são apadrinhados por quem precisa prestar contas com a justiça e em algum momento irá, né, Augusto? Bem lembrado, e só para completar, quer dizer, essa turma que está agindo contra o Moro, essa turma está cheia de futuros réus do Supremo. Lá estará à espera deles o juiz Sérgio Moro, com a composição alterada. Porque se ele substituir o Celso de Mello, voltamos aos 6-5, a favor da prisão depois da condenação em segunda instância. Todos os políticos saem perdendo. Então é o tipo do complô concebido aí pela turma que, ao tentar desenhar um cavalo, fez o camelo, né? Zé Maria, você quer fazer um complemento aí? Eu acho, Augusto, que é isso que você falou. O ministro Sérgio Moro, ele, independente, ele não está em campanha e mesmo assim cresce a popularidade dele e a postura dele já é um outdoor imenso, né, para a candidatura. Ele disse aí, Silvio, essa história de que seria uma perspectiva interessante,
Porque ele é um juiz, ele, na verdade, Gosto da ele pautou a vida dele para isso, né? E ele é um juiz, ele é assim. Então, para um pensamento como o dele, o Supremo Tribunal Federal seria muito bom mesmo, mais do que uma expectativa interessante, seria muito bom, seria o coroar de um trabalho, de uma postura, né, de um bom juiz, de uma pessoa que fez justiça. Agora, Augusto, no Senado Federal, há quem diga que o Moro seria ótimo, inclusive, para os que estão agora na oposição, porque esses já foram condenados, já estão lá na frente. O Moro seria para futuros governantes e os que estão agora e que serão processados no futuro. Então, assim, realmente não é difícil aprovar o nome de Moro para ministro do Supremo. Só confirmando aqui, será em novembro essa decisão do presidente Jair Bolsonaro, com a aposentadoria do Celso de Mello, que completa 75 anos.